Muitas vezes os nossos pais não tiveram condições para nos criar da melhor maneira possível, mas mesmo assim são pessoas de ótimo caráter, fizeram o possível, fizeram o melhor que poderiam ter feito. E esse papo é muito comum que uma pessoa que cresceu em condições péssimas, geralmente num dado momento tenha essa, digamos, condescendência em ter esse tipo de olhar. Eu queria apresentar para vocês o vídeo do Guilherme Medina para a gente comentar um pouco a respeito. Seus pais fizeram o que podiam? Talvez. Mas isso não apaga o que te faltou, tá bom? É importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Você já deve ter ouvido, né? As pessoas falarem: ah, mas os seus pais deram o melhor. Eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles. Talvez sim. Talvez isso seja uma verdade. Mas a sua dor também é uma verdade. Porque crescer com ausência, mesmo quando tem presença física, machuca. Você aprende a não pedir demais, a não incomodar, a se virar sozinha. Você acaba virando adulta, carregando uma força que nem era para ser sua tão cedo. E aí começa uma confusão dentro de você. Se eles fizeram o melhor por mim, por que eu ainda me sinto tão quebrada por dentro? A resposta é simples e difícil, tá? Mas é importante a gente falar sobre isso. Porque mesmo que tenham feito melhor, o que você precisava não veio. E tudo bem reconhecer isso. Isso não é desrespeito com eles e nem falta de amor. É só você tentando entender por que certas feridas ainda doem tanto assim em você. Você tem o direito de olhar para a sua história com honestidade, sem desculpas, sem minimizar, sem negligenciar, sem fingir que nada aconteceu. Porque é nesse lugar, de verdade, que a cura começa. Ninguém te cura dizendo aceita e pronto. Você começa a se curar quando diz foi o que deu para eles, mas ainda assim me faltou. Precisamos ser realistas com isso. Sim ou não? Seus pais Sim! fizeram o que podiam? Todo mundo em coro. Sim! Porque assim, gente, eu trouxe esse vídeo por duas coisas. Uma das coisas é uma condescendência absurda que se tem com pai, com mãe, principalmente por conta de condições que muitas vezes não são escolha, né? Não são escolha. E eu diria o seguinte, olha pra mim nos meus olhos, quase nada é uma escolha, quase nada é escolha. O que você é não é o que você escolheu ser quase nunca. A constituição do sujeito em sociedade não depende de escolhas racionais que se faz para ser quem se é. Então assim, o péssimo pai, o bom pai, o ótimo, a ótima mãe, o ótimo pai, o bom professor, a péssima professora, eles não escolheram ser assim, não foi uma escolha. Porque todo mundo escolheria ser ótimo, se fosse simples assim. Dito isso, tem algo que é muito relevante aqui, né? Que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o tipo de elemento discursivo que faz com que a gente aceite as coisas, seja na pura submissão ou então na condescendência. A condescendência é, eles fizeram o que tinham para fazer, acabou. Acabou. Fizeram o que deu para fazer, acabou. Às vezes, o que fez, o que deu pra fazer, foi horrível. Foi horrível. E tem um terceiro ponto que eu acho extremamente relevante, é que eu preciso trazer Nietzsche aqui. Preciso trazer Nietzsche. Amor fati. Amor fati é dizer sim à vida. É dizer sim à vida da maneira como ela é, porque o que ela é só o que ela pode ser. É amar o mundo como ele é. Mas perceba, amar o mundo como ele é não é uma declaração de amor às circunstâncias do mundo, mas é um entendimento, às vezes duro e cruel, de que ele só pode ser o que ele é. De que ele só pode ser o que ele está sendo. De que as coisas aconteceram da maneira como aconteceram e só isso aconteceu. E é a partir disso que é necessário lidar com o mundo. Amor fati é amar o mundo da maneira como ele é para se compreender o que se pode fazer com ele. Para ter uma clara compreensão de o que eu vou fazer com isso. E eu digo isso porque há caminhos de o que fazer. Esses caminhos, o Gilles Deleuze, ele chegou a categorizar o niilismo na obra do Nietzsche de 4 maneiras, e eu acho que vale super a pena compreender isso aqui, né? Gilles Deleuze, ele classifica entre o niilismo negativo, niilismo reativo, niilismo passivo e niilismo ativo, segundo a obra ali do Nietzsche, né? O niilismo negativo é uma negação do mundo real em prol de um mundo superior extramundano. E isso a gente tem uma ligação muito clara com religiões, né? O sujeito religioso é castrado da realidade porque deixa de vivê-la e segue algumas regras para ter o privilégio de viver aquilo que seria a realidade verdadeira, o paraíso num outro mundo. O niilismo negativo tem um nome porque ele nega, acima de tudo. E não porque ele é um sinal invertido de uma relação de um niilismo positivo, né? Principalmente porque ele nega a realidade como ela é. É uma reação.
O niilismo reativo, que seria uma segunda categoria, é uma reação ao mundo que é imperfeito. O mundo não é ideal, não é como ele deveria ser, e por isso ele deve ser de outra forma. E para ser de outra forma, em vez de eu transformar o mundo, eu vivo a vida como se outra realidade fosse possível no agora. Embora o agora me mostre constantemente que a realidade atual é a única possível. A reação envolve a morte de Deus, a ausência da vida extramundana que obriga o homem a observar um novo mundo no futuro e não fora do mundo. As novas regras que vão definir como se viver o presente serão regras vindas de um mundo que não é o do agora, mas é imaginado como possível numa situação ideal. E perceba que aqui a gente tem uma pegadinha, né? Que é o direitinho que diz assim, né? Você é de esquerda, mas você trabalha numa multinacional, tem um cargo bom, seu hipócrita, né? Forçando a barra para que você de esquerda viva um mundo que não existe. Forçando a barra para que você de esquerda viva um mundo que é o mundo do futuro, só que no presente, como se a hipocrisia fosse essa, fosse viver a vida real como ela é. O niilismo passivo, ele envolve a morte de Deus e do sentido do mundo, da impossibilidade de um futuro ideal. E o mundo como sendo visto como um eterno presente, né? A lógica que vai reger a vida cotidiana é uma lógica do presente, envolve o indivíduo agindo sobre o mundo, mas esse mundo não tem sentido. E isso tem muito a ver com ideologias de pós-modernidade. O niilismo passivo é um convite ao desvivamento. É um aceno para a morte, ele impede qualquer tipo de vida empolgada, vida empolgante, qualquer forma de ação sobre a vida, de criação de valores, de criação artística, sabe? De criar energia, de gerar energia, de se colocar no mundo, fortemente. Há algum tipo de vontade nisso, só que é uma vontade de nada, e não é uma vontade de se pôr de fato no mundo. Por sua vez, o niilismo ativo, que aqui a gente chega no ápice da coisa. Aqui a depressão do mundo sem sentido é superada pela força da criação de valores, da ação sobre o mundo, da afirmação de si, da arte, da música, da dança. É aquele entendimento de que somente os deuses dançam. É um mundo finalmente visto como um palco para que a vida possa se expandir, para que a gente crie a cada instante, para que a gente se torne permanentemente numa tela renovada por um branco neutro banhado pela paleta de valores que cada indivíduo possa ser responsável por isso. Ver o mundo como ele é, entender ele como é a possibilidade da gente fazer algo com aquilo que fizeram da gente. É a possibilidade da gente fazer algo com aquilo que a gente se tornou sem a gente ter qualquer consciência e responsabilidade sobre isso. De criar valor, de se colocar ativamente no mundo, de peito aberto. E de enfrentar a realidade de tal maneira que talvez, nesse enfrentamento, seja possível, de repente, transformar as coisas. E eu acho que esse é o ponto principal. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha nos seus grupos de Zap, se inscreve no Colunas Tortas e seja membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Muito obrigado.